Mas, graças a Deus, Deus tem usado, e é isso que nós vamos orar, para que o Senhor continue usando nas suas mãos, né? Para a honra e para a glória do nome dEle, o nosso Senhor. Toda a igreja, estenda as suas mãos para a frente aqui, em direção a Oséias. Bendito e eterno Deus, a tua igreja, Senhor, nós estamos aqui na tua presença, estamos diante de ti, sentindo, Senhor, esta brisa tão agradável, esse ambiente tão maravilhoso que é, Senhor, estar diante de ti. E agora, ó Pai eterno, uma vez mais, estamos também diante da tua palavra, tua doce e gloriosa palavra, que vem, Senhor, certamente para curar, para exortar, para confortar, consolar, meu Senhor, o coração da tua igreja, o coração dos teus servos, que estão ávidos, ó Pai eterno, para ouvir a tua santa e gloriosa palavra, que nos será entregue através da instrumentalidade do teu servo irmão Oséias. Ó Pai eterno, estamos à tua disposição, fala conosco, fala aos nossos corações. Senhor, a nossa vida é tua, a igreja é tua, meu Senhor, portanto tu tens toda a liberdade de falar o que deseja o teu coração para o nosso coração, em nome de Cristo Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Paz, Senhor, irmãos. Os irmãos podem tomar assento, aleluia. Estou muito grato, feliz, irmãos, com esse Deus poderoso. Ainda estou tomado com a festa que nós tivemos aqui final de semana, essa festa tremenda, poderosa, que alcançou muitos corações e marcou muitas vidas. Eu acredito que esse ano Deus vai salvar ainda muita gente. Eu acredito que esse ano Deus vai tirar ainda muitas pessoas das trevas e plantá-la na sua casa. Eu acredito que Deus tem grandes coisas para fazer. Eu estou muito feliz pelo que Deus fez nesse final de semana, tanto aqui em cima como lá embaixo. Foi bênção tremenda. Eu pude pegar um pouquinho só do que teve lá embaixo. E olha, o negócio foi tremendo também, viu? Irmãos, quero agradecer ao pastor Messias pela oportunidade que ele nos concedeu. Quero agradecer ao pastor Levi, pastor presidente, pastor João Amâncio, pela concessão dessa oportunidade a nós que somos jovens obreiros na casa do Senhor. Quero convidá-los a abrir a vossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, nós estamos aqui diante de um texto conhecido dos irmãos, o capítulo 3 do livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. A partir do versículo de número 1, estaremos lendo alguns versículos. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, amém? Diz a palavra: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, repita comigo, mas o que tenho, isso te dou. Mais uma vez e com mais força: mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Amém. Irmãos, com tudo o que o Senhor tem feito, está fazendo e irá fazer segundo a nossa fé, eu fico meditando em textos como esses textos, como esse aqui que nós acabamos de ler. Fico observando aquilo que pode mudar a vida de alguém, ou aquilo que pode mudar a vida do mundo, porque se eu fosse fazer uma aplicação simples desse texto para hoje,
Eu diria que o paralítico que nasceu com a legião, que jazia à porta daquele tempo, representa um mundo que está em miséria total, que está paralisado, que está pedindo esmolas e socorro àqueles que vêm ao templo. Eu diria que Pedro e João representam aqui nesta aplicação a igreja de hoje. Pedro e João representam a Assembleia de Deus. Pedro e João representam demais igrejas que têm um compromisso com a Bíblia e a palavra de Deus, que caminham ao templo, que são pessoas devotadas à oração e à prática da fé. Eu fico pensando o que nós precisamos ter para dizer ao mundo: levanta daí e anda, para que ele ande saltando, para que ele ande pulando e venha entrar no templo e louvar a Deus, e que todo o povo veja que Deus faz na vida de um mundo que está outrora que estava em miséria. Quando eu olho para esse versículo em que Pedro diz: o que eu tenho, isso eu te dou, eu vejo um conteúdo de vida espiritual. E é aqui que eu quero trabalhar hoje dessa palavra: conteúdo de vida espiritual. Porque Pedro disse àquele homem: o que está sobre a minha vida vai passar sobre a sua vida. O que eu tenho, eu vou te dar. Aquilo que está em mim vai passar para você. Aquilo que eu conquistei, que eu alcancei, o nível em que eu estou, com determinado conteúdo, eu vou colocar um pouco em você, e você vai receber o que eu vou te dar. É interessante que aquilo que Pedro contribui, compartilha com aquele homem, muda a vida daquele homem para sempre. Capítulo 3 de Atos é o capítulo da mudança da vida de um homem, de uma história. Divide-se em duas partes. Outrora, um paralítico aleijado, mendigo, pedia socorro àqueles que entravam ao templo. Outrora, depois, um homem totalmente restaurado. Um homem que anda com as próprias pernas. Um homem que pula, que salta, que louva e que engrandece a Deus no templo, que agora pode entrar. E veja que, trazendo isso para os nossos dias, nós podemos analisar o seu, nosso conteúdo de vida espiritual, a fim de que possamos mudar um pouco o cenário que está do lado de fora do templo. O cenário de miséria, o cenário de pobreza e paralisia espiritual. Esse mundo que está agachado nas esquinas, a pedir socorro, pão, alimento espiritual à igreja, ainda que inconsciente. O que nós, a igreja moderna, temos para oferecer a esse povo. Então vamos analisar que nós, seres humanos, somos definidos pelo conteúdo de vida que temos. O conteúdo de vida de uma pessoa define quem ela é em essência e em caráter. Quando Pedro disse aqui: o que eu tenho, eu vou te dar. Quando ele diz isso, o que eu tenho, eu te dou, ele está revelando quem ele é na íntegra. Ele está falando quem ele é em essência e em caráter. Ele está se revelando, ele está se mostrando ao mundo, ele está dizendo quem agora ele é de fato. Quando ele mostra o que ele tem, ele revela o seu coração, revela a identidade da igreja. E quando eu vejo isso, eu começo a pensar sobre as formas que nós encontramos de conteúdo nas pessoas. Existem conteúdos de valores passageiros e de valores temporários. Pedro estava vazio de prata, estava vazio de ouro, estava vazio de um recurso de valor temporário. Coisa que vem, coisa que vai. Existem conteúdos que são passageiros na vida das pessoas. Existem conteúdos de vida que são de valor temporários, que são traduzidos em alguns pontos da Bíblia como vaidade. Numa tradição mais original, é um hálito. Vaidade, uma coisa que passa. Agora, existe outro tipo de conteúdo que é de valor eterno, de valor duradouro. Quando Pedro diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, está falando de algo importante. Importante. Mas quando ele diz: o que eu tenho, isso eu te dou, ele está falando de algo ainda mais importante, que é essencial para a sobrevivência e a subsistência humana. Ele apresenta algo de valor eterno, de valor duradouro, que a ferrugem não pode consumir,
que o tempo não pode estragar, que os ladrões não podem lhe tirar. Está falando de algo que o diabo não pode alcançar e tirar, tocar. Ele está falando de algo que é inalcançável pelas forças do mal e pelas nossas humanidades, os homens que querem nos prejudicar. Isso era algo que ninguém podia alcançar. Então, falando sobre isso, existem pessoas que não têm conteúdo de vida espiritual e não sabem que não têm conteúdo de vida espiritual. Essas pessoas são os desavisados, são os ignorantes. Alguém precisa abrir a Bíblia para elas e pregar, dizendo que existe um conteúdo de valor eterno. São vazias de coisas eternas, não sabem que são vazias. Estas pessoas são as ignorantes. Mas também existem aqueles que não têm conteúdo de vida espiritual, sabem que não têm conteúdo de vida espiritual e não querem ter. São os indiferentes. Esses irmãos sabem que são vazios de Deus. Eles estão vazios de Deus, mas estão resolvidos a não querer algo mais de Deus. São os indiferentes. Existem aqueles que não têm conteúdo de vida espiritual, sabem que não têm conteúdo de vida espiritual, mas querem ter. Estes são os sinceros. Como o publicano que entrou no templo batendo no peito e dizendo: Senhor, eu sou pecador, miserável pecador, perdoa-me. Saiu do templo e foi justificado. Estes são aqueles que reconhecem que são limitados na presença de Deus, que são vazios de Deus, mas querem ter mais de Deus. Existem aqueles que não têm conteúdo de vida espiritual e acham que têm. Estes são os enganados, os equivocados. Eles não têm e acham que têm. E chega a ser engraçado. E quando o ano começa, eles pensam que vão bombar. Não, esse ano aqui ninguém me segura. Esse ano aqui eu vou dar um chute na cara do diabo. Se ele parar na minha frente, os muros de Jericó vão cair. Ninguém vai me deter, ninguém vai me segurar, porque eu estou bombando. Eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio da palavra, eu estou cheio de Deus e tudo. Só que a vida dele não condiz com aquilo que ele acredita. A vida dele, o comportamento dele não condiz com aquilo que ele diz. É como os 7 filhos de Sevas do capítulo 19 de Atos, que foram expulsar o demônio da vida de um endemoniado, pensando eles que tinham uma autoridade espiritual para dizer ao diabo: sai dele, e o diabo sair. E eles não tinham. Quando chegaram lá, disseram: sai em nome de Jesus que Paulo prega. O diabo parou, olhou para ele e disse assim: eu sei quem é Paulo, conheço Jesus, mas vocês quem são? A Bíblia diz que o diabo deu um couro naqueles meninos, deu uma peia, saíram rasgados, saíram envergonhados, feridos, porque pensavam que tinham, mas não tinham nada. Tem gente que precisa pagar para ver. Não ora, não lê a Bíblia e acha que pode vencer o mal. Tem gente que acha que vivendo do jeito que está vivendo, vai conquistar grandes vitórias na presença de Deus. Vai quebrar a cara. Tem gente que tem um conteúdo de vida espiritual com Deus, uma certa autoridade de Deus, mas por vezes não sabe que tem. Isso pode acontecer. São os distraídos. Estes são os distraídos. Às vezes Deus precisa olhar para ele e falar assim: Moisés, o que é que você tem nas suas mãos? Falou: uma vara. Por que você clama a mim, Moisés? Fere o mar e diga ao povo que marche. Moisés se esqueceu do capítulo 3, em que Deus lhe concedeu poderes e autoridades para liderar o êxodo de Israel do Egito. Ele distraiu-se no meio da caminhada, no começo, e Deus precisou dar um toque nele e dizer assim: o que você tem aí? O que eu dei para você? Ou tem uma vara, ou tem um poder. Então fere o mar e marcha. Tem crente que vive clamando a Deus por um auxílio, por uma intervenção dentro de casa, no trabalho, na escola, quando Deus já deu poder e autoridade para ele, distraiu-se na jornada da fé e fica apanhando do diabo. Irmã, levanta a mão na tua sala e profetiza: expulsa esse capeta, repreende o mal, porque o Senhor já te deu autoridade. Eu tenho um colega que trabalha na rodoviária de uma cidade,
E por trabalhar na rodoviária dessa cidade, ele tem um privilégio de viajar de graça pelos ônibus das empresas. Tem um privilégio. E aí ele conheceu um pessoal do Rio de Janeiro, marcou na agenda, falou com o patrão, ia viajar de graça para o Rio de Janeiro, conheceu o Rio de Janeiro, nunca foi no Rio de Janeiro, ficou animado. Precisava estar uniformizado com o uniforme da empresa para viajar de graça. Pegou o uniforme, passou bonitinho, chegou o dia determinado, foi para a estação rodoviária, o ônibus chegou, subiu no ônibus, colega dele, motorista de ônibus, e foram lá para o Rio de Janeiro. Dependendo da viagem, existem 3 paradas, são 8 horas de viagem. Dependendo da hora que sai, são 3 paradas que o ônibus faz. Esse dia o ônibus saiu cedo. Ia parar 3 vezes para a refeição do café, para o almoço e para o lanche da tarde. Primeira parada, motorista para o ônibus, olha para o pessoal no ônibus e fala assim: pessoal, primeira parada, 20 minutos, café da manhã. Tocou no ombro do meu amigo e falou: vamos lá tomar um café. Ele falou: rapaz, eu não vou poder tomar um café agora com você, porque eu tomei um café tão forte hoje, tão reforçado, que eu estou sem fome agora. Também, tranquilo. Desceram, foram lá, tomaram café, voltaram e seguiram viagem. Segunda parada, motorista para o ônibus, olha para o pessoal do ônibus e fala assim: pessoal, segunda parada para o almoço, 40 minutos. Toca no ombro do meu amigo e fala assim: agora vamos lá almoçar, rapaz. Ele fala assim: rapaz, você não acredita, aquele café estava tão reforçado, estava tão forte que eu estou sem fome até agora. Então pode ir lá descer, pode almoçar. Rapaz, que isso, café é esse? Me dá essa receita. Verdade, desceu todo mundo, almoçou, voltou, meu amigo não desceu para almoçar. Aí seguiram viagem, terceira e última parada, motorista para o ônibus, olha para o pessoal e diz assim: terceira e última parada, 20 minutos para o lanche da tarde. Tocou no ombro do meu amigo e falou assim: agora você vai ter que descer. É impossível, isso é impossível, são quase 8 horas de viagem, você ainda não comeu nada. Você está em jejum, alguma coisa? Não, vamos lá. Não, você acredita que eu estou sem fome? Não acredito. Não, vamos lá, não. O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa. Falou assim: eu vou te contar a verdade, vou abrir o jogo para você. Eu não tomei café de manhã, não tomei café nem eu estou com fome desde a primeira parada. O que está acontecendo é que eu estou sem um tostão furado no bolso para pagar um lanche. Aí o motorista entrou em desespero, levou a mão na testa, falou: meu Deus do céu, como você dá uma dessa comigo? Sem um tostão no bolso e está sem fazer refeição. Você não sabia que a empresa paga, já está tudo pago, todos os meses, café, almoço e lanche da tarde? Você não sabia que é privilégio nosso fazer estas refeições? Já está sendo descontado um lerite, uma porcentagem. Ele desceu envergonhado, foi lá e fez um lanchão e matou a fome. Tem gente igual meu amigo dentro da igreja, subiu no ônibus da fé, rumo a Canaã celestial, e nessa jornada há privilégios, há bênçãos, há promessas, mas ele não conhece, porque ele não está dedicado, porque ele não lê, porque ele não ora, porque ele não busca, e se distrai no meio da caminhada, e fica sofrendo, passando fome à toa. É preciso que alguém do lado dê um toque nele e diga assim: você tem uma promessa de Deus na sua vida. Você tem uma bênção especial de Deus na sua vida. Você tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Você sabia que essa mensagem hoje pode ser um toque do Espírito Santo em você para lembrá-lo acerca das promessas, das bênçãos e das experiências que você já teve com Deus? Existem aqueles que têm conteúdo de vida espiritual, sabe que tem conteúdo de vida espiritual e querem ter mais. São os insaciáveis. Aqui eu lembro de Eliseu. Já vivia ao lado de Elias, experimentando grandes promessas de Deus. Mas ainda no final o cara chegou à loucura de pedir porção dobrada daquele gigante. O homem nem morreu. Foi transladado, mas ele queria unção dobrada. Eu quero unção dobrada. Mesmo a unção que está sobre ti, eu quero em porção dupla sobre mim. Insaciável e uma grande fé para tal pedido. Até Elias olhou para ele e falou: dura coisa me pedisse. Mas existe esse dentro da igreja. Eles não estão conformados com o nível espiritual de vida que tem, querem mais. Ela não está conformada com as experiências que tem com Deus, ela quer mais. Ela não está quietinha só porque foi batizada com o Espírito Santo, agora ela quer os dons. Ela quer colocar a mão e ser usada através dos dons das curas.
Agora ela quer ter o dom do discernimento de espíritos. Agora ela quer ter variedade de línguas. Ela quer aprofundar a sua experiência com Deus. Insaciáveis. E deve ser assim. Deve ser assim. Existem aqueles que têm conteúdo de vida espiritual com Deus, sabe que tem e compartilha o que tem com quem nada tem. Estes são os missionários. Esses são Pedro e João. Eles têm, sabe que tem e compartilha o que tem com quem nada tem, e diz: aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Ele não consegue ficar só com ele. Não consegue. Ele não consegue ficar só para ele. Ele quer dividir com alguém. Ele quer, o que está sobre mim vai passar para você. O que está sobre mim vai passar para você. As experiências que eu tenho com Deus, eu quero que você tenha também. Levanta daí em nome de Jesus. Caminha comigo para o templo. Vamos para o templo. Pula, pula, pula. Anda, anda. Vamos, vamos, vamos. Ele quer dividir o que tem com o que nada tem. Esses são os evangelistas e missionários da igreja. Aleluia. E aí a gente olhando o texto, a gente descobre o quanto estes homens fazem para ter o que tinham. O que eles estão fazendo? Capítulo 3, versículo 1, eles estão indo fazer o quê? Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, a hora nona, a hora da oração. E eu tenho medo, irmão. Escute o que eu vou dizer. Tenho medo que a dinâmica desta vida atual roube o meu tempo da oração. Eu tenho medo desse negócio. Que a gente passa tanto tempo trabalhando. Eu trabalho de dia, trabalho de noite, trabalho de tarde, às vezes, o dia inteiro. E às vezes tem que ir no culto. Às vezes tem que procurar a mensagem. E o tempo da oração? Tem vezes que a gente vai dormir e o dia passou e a gente não orou. Você acha que é brincadeira alguém chegar para um homem que nasceu assim? Ele nasceu. Eram 40 anos vivendo, sendo carregado pelo colo dos outros. 40 anos. Não sabia o que era andar com as próprias pernas. Nunca soube o que era ter a experiência de andar pelas ruas livremente, sem ser pelos braços das pessoas. Você acha que é brincadeira alguém chegar para ele e dizer assim: levanta daí agora? Tem que ter muito conteúdo espiritual com Deus, muito. E como se alcança isso? Oração. Nós estamos vivendo uma época de crise de oração na vida de muitos crentes, por causa às vezes da própria dinâmica da vida moderna. É curso de inglês, é curso na faculdade, é trabalho de noite, é um monte de coisa, é compromisso em casa, tem que assistir a mulher, tem que assistir o esposo, tem que cuidar da criança, tem que levar para a creche, tem que buscar na escola, tem que fazer isso, tem que fazer comprar, fazer o mercado, ir na casa lotérica, pagar a conta, chega em casa, oh Deus, que dia preenchido. E Deus, onde ficou Deus? Quando der um tempo, olha, deixa eu estou estressado, para. Ou para tudo aí, estou estressado, liga a televisão, vou assistir um pouco de jornal e tal. O dia passou, ele não orou, ela não orou. O conteúdo de vida vai minguando, baixando. Não dialoga com Deus, não conversa com Deus. Deixa eu dizer uma coisa, uma oração para ter conteúdo, porque eu não estou falando aqui de uma vida só que tem um tempinho de oração, não. Eu estou falando de uma vida cujo tempo de oração tem conteúdo. Porque existem aquelas orações tão pequenininhas, tão amarelinhas, tão fraquinhas que chegam a ser decoradas. Rapaz, senta em frente ao prato de refeição na hora do almoço, fecha os olhos e diz: Senhor, obrigado, amém, e começa a comer. Final do dia, ele vai, quando vai orar para agradecer a Deus pelo dia, Senhor, obrigado, amém, já vira para a cama e dorme. E acha que vive uma vida de oração. Isso não é oração, não. Isso é um ato frio da religião. Você acha que você está cumprindo a sua obrigação de crente. Isso não é oração. Você não passa nem do teto. Oração, ela tem 6 coisas. Uma oração de conteúdo, ela tem 6 coisas. Primeiro, confissão. Precisa dizer quem você é na oração. Eu sou pecador. Eu pequei. Perdoa o meu pecado, porque hoje eu falhei. Por pensamentos, por palavras, por ações. Perdoa-me, Senhor. Tira de mim a fraqueza. Fortalece-me neste ponto fraco. Senhor, eu estou aqui. Eu sou esta pessoa. Eu tenho esse problema, essa fraqueza. Perdoa-me.
Segundo, oração de verdade tem ação de graças. Agradece de verdade e não mecanicamente. Eu quero te agradecer pelo teto que o Senhor me deu para me abrigar. Quero te agradecer pelo dia que se renova, as tuas misericórdias se renovam sobre mim neste dia. Quero te agradecer pela noite de sono. Quero te agradecer pelo dia de bênção e livramentos. Agradecer pela família, agradecer porque o Senhor me abençoou o pão e a água. Eu quero te agradecer pelo emprego, quero te agradecer pela igreja, eu quero te agradecer pelo meu pastor. Eu quero te agradecer porque o Senhor escreveu para mim a Bíblia através de 40 homens, por cerca de 40 autores ao longo de 16 séculos. Obrigado porque o Senhor enviou teu filho Jesus para morrer no meu lugar naquela dolorosa cruz. Obrigado porque o Senhor enviou do céu o teu Espírito para hoje ser o meu companheiro, o meu consolador, aquele que me edifica, aquele que me ensina. Obrigado porque as tuas mãos estão trabalhando no meu futuro enquanto estou orando aqui agora. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Terceiro, oração tem que ter petição. Tem gente que não consegue pedir as coisas que realmente necessita para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui. Tem gente na igreja que nunca vai profetizar. Tem gente na igreja que nunca vai ser batizado com o Espírito Santo. Tem gente na igreja que nunca vai pregar a palavra com unção. Tem gente na igreja que nunca vai cantar e o poder de Deus atuar. Por quê? Porque não pede. Mateus 7,7 está escrito: pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis, porque aquele que pede recebe, e aquele que bate, a porta abre-se-lhe-á, e aquele que busca encontra. Ora, se vós sendo homens maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito aquele que lhe pedir. Só recebe quem pede. Se você não tem, porque você não tem buscado. Porque eu nunca vi alguém buscar e não receber de Deus. Porque mais interessado em dar para o crente é Deus do que em receber. Nós em receber. Você sabia que a medida de Deus é recalcada, transbordante e sacudida? Todos aqueles que foram colocaram-se debaixo desta torneira, nunca saíram de lá vazios. Se você trouxe a tua vasilha esta noite preparada para receber, você vai receber. Agora, se nem vasilha hoje você trouxe, de que maneira você espera sair daqui esta noite? Aleluia! É preciso querer, é preciso buscar, é preciso bater a porta para ter uma vida de conteúdo com Deus. Quarto, uma oração que tem poder, precisa ter intercessão. Meu Deus amado. Intercessão está na UTI. Está na UTI. Sabe o que é intercessão? Intercessão é movimento de entranhas, derramamento de alma, é lágrimas, é gemido. Nunca mais você chorou na oração. Nunca mais você soube o que é intercessão dentro do seu quarto. Nunca mais você dobrou o seu joelhinho na beira daquela cama para derramar o seu coração dos pés do Senhor. Sabe o que é intercessão, irmão? Intercessão é sentir a dor dos outros quando você ora por eles. Intercessão é você sentir o peso ministerial do pastor quando você intercede pelo pastor. Intercessão é você sentir o peso do desafio missionário quando você intercede pelo missionário que está em terras distantes. Intercessão é você sentir a miséria do pecado daquele que está escravizado lá fora quando você intercede pelos pecadores, dizendo: Senhor, tira ele da sarjeta, Senhor, tira esta vida desta dor, desse desespero. E você sente no seu coração o desespero do drogado, o desespero da prostituta, o desespero do homossexual. O Espírito Santo lhe comunica sentimentos nobres e você chora lágrimas de um crente que está em uma profunda comunhão com o céu. Intercessão. Você quer ver como é que é a oração desses homens aqui? Essa história do capítulo 3 vai até o capítulo 4. Quando a gente vê a oração desse povo aqui, meu Deus do céu. Para tudo, irmão. Para tudo.
Diz o versículo 31 do capítulo 4: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Isso aqui é oração. Agora, orações que não mexem nem as estruturas do nosso coraçãozinho, essas orações aí precisam ser trabalhadas, precisam ser aprofundadas. Se nós queremos que as nossas intercessões balancem as estruturas da política desta nação, se nós queremos que as nossas intercessões balancem as estruturas da economia deste país, precisamos começar a buscar comunhão, intimidade profunda com esse Deus que criou o céu e a terra. Quinto, oração de conteúdo tem que ter adoração. Adoração não é quando se canta somente, não. Adoração também acontece na oração. Oração, para ser completa, tem que ter as palavras de elogios a Deus e reconhecimento do seu poder e grandeza. É preciso que você diga a Ele o quanto Ele é maravilhoso. Tu és grande, Senhor, na minha vida. Tu és maravilhoso, Senhor. Poderoso é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. O Senhor é conselheiro, maravilhoso, poderoso, príncipe da paz, Pai da eternidade, leão da tribo de Judá. O Senhor é o meu Emanuel, Deus conosco, que se faz presente. O Senhor é a minha pedra de ajuda, Ebenezer. O Senhor é a minha torre forte, o meu escudo. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu pavilhão. O Senhor é o meu esconderijo. O Senhor é o meu guarda de Sião. O Senhor é general de guerra. O Senhor é capitão dos exércitos celestiais. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia! E a sua oração começa a chamar o céu. Olha o que eu estou dizendo. Quando você adora na sua oração, há um clima que muda dentro do quarto, dentro da casa. Você começa a chamar a atenção de Deus para dentro da sua casa. E a presença de Deus é ali. Presente, 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 na terça, na quarta, na quinta, no final de semana, na outra semana, você começa a desfrutar um ambiente celestial dentro de casa. Sexto e último passo para uma oração de conteúdo: o silêncio. Já estou encerrando. Silêncio. Quem fala com Deus deve esperar em silêncio, porque há uma resposta. Oração em diálogo. Você fala, você precisa ter uma resposta. Deus dá respostas a orações. Deus fala com crentes que oram. Você já viu que você só tem uma forma de falar com Deus? Deus fala com a gente através da pregação, através do louvor, através de profecia, através de visão, através de sonho. Deus fala com a gente através de muitas formas, mas nós só temos uma maneira de falar com Ele. Mas a resposta é sempre certa. Esse silêncio é uma concentração do Espírito, porque Deus pode falar na boca de uma criança, porque Deus pode falar na boca do pregador, Deus pode falar através até do patrão, e até mesmo de um bêbado na rua que anda a cambalear. Silêncio, porque Deus responde à oração dos crentes. Eu nunca vi um justo cujas orações nunca foram respondidas. Você já viu? Você já viu? Alguém já viu aí? Não existe. Deus é fiel. Deus responde às orações dos crentes. Eu poderia aqui mencionar outras coisas que estes homens tinham como conteúdo de vida. Só no capítulo 3 eles fazem mais de 4 menções a textos que se encontram no Antigo Testamento. Eles tinham conteúdo de escrituras sagradas. Estes homens também tinham conteúdo de unção e poder. Eu poderia falar muitas coisas aqui. Se você for para casa e meditar no que Deus pretende fazer, há um programa espiritual para esses últimos dias. Mas ele só vai contar com aqueles que têm conteúdo de vida espiritual. Ele só vai contar com aqueles que podem dizer: o que eu tenho eu vou te dar. O que está sobre mim vai passar para a sua vida. Ele só vai contar com esse. E eu espero que você esteja inserido dentro desse contexto. Amém?
Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? E esta oração que eu vou fazer, que nós vamos fazer juntos, vai ser uma oração para despertamento. Eu não sei o que você tem como conteúdo de vida com Deus, mas você sabe mais ou menos. Com a pregação dessa palavra, você conhece o seu coração. Nessa oração nós vamos orar para que haja um despertar espiritual, de buscas espirituais, que Deus quer usar você. Deus quer usar você. Feche os teus olhos. Meu Senhor, eu olho lá fora e vejo o mundo em miséria e trapos de imundícia. Os padrões morais estão em decadência e queda livre. O mundo não tem absolutos morais. Vergonhas, vexame, é corrupção na política, nas autoridades policiais. O banditismo tem crescido. Não há cadeia suficiente para tantos presos. Há uma vergonha nas telas, estampada nas telas do televisor. Programas imorais, sensuais, comerciais que esbanjam sensualidade para promover seus produtos. O Brasil está mergulhado nas trevas de Satanás. Lá fora há um mundo que está em miséria total, com as mãos estendidas a pedir ajuda. Crianças sendo educadas no mundo do crime, da sem-vergonhice. Senhor, ajuda o teu povo a alcançar um nível, um patamar espiritual tão elevado como o de Pedro e João, a ponto de dizer a este mundo: levanta e anda, pois aquilo que eu tenho eu vou te dar. Aquilo que está na minha vida vai passar para a sua vida. Senhor, ajuda a igreja deste país a mudar a estrutura e o contexto cultural desta nação, porque ainda há sal, porque ainda há luz neste país. Há uma igreja comprometida com o Evangelho, ela ainda existe, ela não foi tirada daqui ainda. A igreja ainda está em sua missão militante. Nós estamos aqui e clamamos por um despertamento em nossas vidas. Eu quero falar mais de Ti. Eu quero pregar mais sobre Jesus ao meu amigo de serviço. Pai, desperta-me dentro de casa para buscar o Evangelho. Desperta-me dentro do quarto para a oração. Desperta-me pelas madrugadas. Que haja lágrimas nos meus olhos, que haja fogo no meu coração e luz na minha cabeça. Que a Tua palavra esteja impregnada em cada recanto da minha casa, e que o Teu reino se manifeste aonde eu pisar a planta dos meus pés. Revela a Tua glória a este país. Causa a revolução necessária a esta sociedade que está, Senhor, precisando deste socorro e auxílio do céu. Em nome de Jesus, acredite na resposta. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, já estamos na conclusão desse culto. E após esta palavra tão impactante, palavra para mexer com o nosso íntimo, com o nosso coração, com a nossa interioridade, há necessidade de buscarmos o Senhor. E eu quero, enquanto o irmão fazia essa oração tão profunda, tão da alma, a gente sente e percebe, eu pensava num corinho que nós poderíamos cantar agora, e logo após o pastor Joel vai dar a bênção apostólica. É um corinho que na verdade é uma oração, um clamor bem profundo da alma, e que diz assim, ó: eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Cante com a alma,
cante com o coração, cante com o desejo de ser mudado mesmo. Nós, por nós mesmos, não temos como fazer nada para mudar a nossa essência, mas o Espírito de Deus, esse sim, pode fazer. Vamos mais uma vez, com a alma. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Um vaso novo. Aleluia. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.